aí, pessoal, tranquilo? Professor Anderson Silva, professor de História de vocês, professor do Projeto Gabarita. Você aí, meu caro, que tá olhando, tá se preparando pro Enem, sempre presta atenção em mim, né? Tá me encantando você, hein? Presta atenção, hein? Ó, tamo aí no Gabarita, né? Fazer uma... Sempre é bom descontrair, porque afinal nós estamos estudando o tempo todo tempo, né? Pra ter dinheiro no bolso, poxa vida, hein? Então, História, Anderson Silva, guerreiro, cara que finaliza, só não ganha do John Jones, né? Mas deixa isso pra lá. História geral, Anderson Silva, analisar o próximo tema, um tema importante, um tema que volta e meia vem, volta e meia vai, volta e meia o Enem brinca, não brinca, desbrinca. Reforma. Reforma protestante é um tema interessante, já que deve ser comentado pelas suas prerrogativas. A reforma protestante é algo que começa a preparar o terreno para a crítica, que vai ser também o terreno de crítica do iluminismo. A igreja. A igreja vai para todo mundo, né? Todo mundo vai dar uma porrada na igreja. Impressionante isso. Então a reforma é um começo de um questionamento religioso que vai virar o caldo para cima da igreja. A igreja católica vai ficar boladona, vai quase deixar de existir, né? Porque afinal a igreja católica vai ser muito questionada. E você tem que entender esse processo. Esse processo que começa com Lutero, tem Calvino, você tem a figura da igreja anglicana, o Huguenote na França, você tem a Holanda, calvinista, você tem essas práticas da reforma, essas práticas de mudança religiosa, não é? Então você tem que entender que a reforma é um movimento que coloca em questão o poder da igreja católica. Tira o monopólio do poder da igreja católica, acima de tudo. Essa ideia de tirar o monopólio é interessante, porque afinal nós vivemos hoje um Estado laico, né? Que prega a diferença religiosa. Você pode ter religião que você quiser. Você pode ser umbandista, candomblé, evangélico, católico, espírita, feiticeiro, o que você quiser, meu jovem. O que você quiser. Não acreditar em Deus, o problema é seu. Então, a reforma protestante faz isso, consegue trazer isso, essa ideia de modificação, essa ideia de retirar o monopólio da igreja. Não? E aí você começa a colocar a cristandade em crise devido a alguns fatores. Quando algo está em crise é porque está dando problema, né, filhão? Porque está dando merda. A verdade é essa, quando está crise, está problemático. Está dando dor de cabeça. Como assim? Porque qual foi a crise, né? O que começou a pesar? Amigo, eu costumo dizer que aqui a crise, em qualquer tipo de evento, ela acontece devido a uma falta de acordo, não é, entre as partes. No caso da reforma protestante, o que aconteceu é que a igreja católica estava cagando para o mundo. Como assim cagando? Ora, se dizia o baluarte da religião cristã, mas era a ideia da riqueza. Era a instituição mais poderosa da Idade Média. Era a instituição que, basicamente, estava buscando gerar recurso, buscando gerar riqueza. Então você tem que começar a questionar, isso é religião? Não é? Então, já que eu comecei a brincar com isso, vou deixar de antemão que eu não estou arrumando problema com religião de ninguém. Antes que alguém, né? Sei lá, enfim. Mas começa a se colocar em crítica. Afinal, uma religião da riqueza, não é? Uma religião rica, uma religião que o dinheiro é importante. E você tem, sobre a figura de Martim Lutero, o primeiro a questionar isso. O primeiro que questiona. O primeiro que pergunta, né? O primeiro que coloca em crítica a igreja. Ó o fofinho aí. Tá me olhando com essa cara por quê, filhão? Vou te protestar, hein? Martim Lutero. Imagem famosa. Você já viu no seu livro de ensino médio? Tá lá a cara. Né? Aquela cara bonita. Tô mentindo, né? Do Martim Lutero. Ora,
principais pontos de crítica do meu caro Lutero, e que ele ficava extremamente irado, né? Porra, eram as práticas do nicolaísmo e da simonia. O nicolaísmo estava vinculado diretamente ao quê? A prática dos religiosos que não encontraram na Bíblia nada dizendo que Deus estaria infeliz se os religiosos mantivessem relações sexuais com uma mulher. Eles não podiam casar, mas ter relação sexual, problema faz, né? Casar não precisa, né, filhão? Pô, chegar lá, fazer uma brincadeira, então, não precisa casar. Na cabeça daqueles religiosos seguidores do nicolaísmo. Não vai falar depois que eu falei isso aí, hein? Então, na cabeça dos nicolaístas, entendia-se que para ter relação sexual, bem, isso não era impedido por Deus. Porque Deus impedia aos homens da palavra sagrada que se casassem. Já que isso, a relação sexual não implica casamento, eu poderia ter isso, pois não ofendi a Deus. Deus não tem problema com isso, né? Porque eu não me casei com ela, eu só me birimbolei um pouquinho. Primeiro ponto, o nicolaísmo. E o segundo ponto está vinculado à venda de produtos religiosos, ao tráfico de influências na religião, à compra de cargos de bispo, de padre, conhecido como simonia. Eu sou um pecador! Tá bom, me dá teu carro, tua moto, tua casa, que Deus vai te reservar um lugar especial no céu. Porque você está dando suas coisas para a casa de Deus. E Deus está preparando uma obra na sua vida. Porque você deu carro e casa para Ele. Deus vai lembrar de você. Desculpe, foi mais forte que eu. Mas, acima de tudo, pensar que isso não é novo. Isso é algo que já estava presente. E estava presente na Igreja Católica. A venda de indulgências. Artigos religiosos. Aqui está o apagador que Cristo usou na Santa Ceia. 10 mil reais. Você pode ver que ainda tem a sujeira de Judas. Judas era um mau aluno. Por isso que Judas saiu Cristo, entendeu? É uma explicação lógica. Então, pensar de venda de objetos que simplesmente não tinham sentido nenhum, nem existiram no tempo de Cristo, mas eram vendidos como relíquias, venda do perdão, enfim, qualquer tipo de objeto que pudesse ser sacralizado, pudesse ser colocado como cristão. Simonia e nicolaísmo era algo que Lutero abominava. A igreja basicamente estava voltada em cima do Maoi, né? E Lutero estava boladão, né? Lutero estava bolado. Olha a cara de bolado. Tô bolado. Eu quero a reforma. Reforma já. Não a venda de perdão e indulgências. É isso aí, pessoal. É pensar esse tipo de ideia. Lutero bolado, ó, tá muito bolado, tá boladão com a Igreja Católica. Ora, basicamente o caro homem da Alemanha, Martinho Lutero, nascido na Alemanha, né, no Sacro Império Romano Germânico, região da Alemanha, certo? A Alemanha não existia ainda, era Sacro Império Romano Germânico. Começa a desafiar a venda de indulgências na realidade de Lutero. Então você começa a desafiar a venda de indulgências na realidade luterana, não é? Ora, autorizado pelo Papa Leão X, você vai ter essa venda de indulgências na cidade de Wittenberg,
o emissário do Papa vai chegar e vai apresentar, ó, nós estamos aqui vendendo artigos, votos de perdão para limpar os seus pecados. E Lutero vai chegar na Catedral de Wittenberg, na região da Alemanha, que na época, Sacro Império, não é? E vai chegar lá e vai dizer o seguinte, ó, isso está errado. A Igreja Católica está errada. A Igreja Católica, ela precisa ser reformada. A Igreja Católica precisa ser reformada. Então ele vai apresentar as suas 95 teses, o seu plano de crítica da Igreja Católica, mostrando que a Igreja era falha, mostrando que a Igreja precisava se reformar, a Igreja precisava se consertar, a Igreja precisava se reformar, a Igreja precisava se consertar. Ora, o objetivo de consertar a Igreja foi pregado por Lutero quando o Papa Leão X, em 1517, autoriza essa venda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Isso irrita Lutero, isso coloca Lutero num quadro extremamente negativo quanto à igreja. Pô, que igreja é essa? Uma igreja da riqueza. Uma igreja que está querendo angariar recursos para a construção de uma catedral. E os fiéis? E a religião cristã? Onde fica com isso? Então, Lutero, ele queria um processo de reforma. Ele não queria uma quebra. Ele queria manter um processo de reforma na igreja. Só que a igreja excomunhou Lutero. Lutero, sem opção, começa aí o processo de reforma luterana, o processo esse que vai dar pontapé inicial em 17, com o que é a reforma protestante. Lutero tinha proposta de reforma da Igreja Católica. Ele não tinha a proposta original de formar uma igreja luterana, de formar um outro tipo de entendimento da religião. Ele queria uma reforma da igreja como ela era, da igreja romana como ela era. Ele só criticou, pô, gente, juntar dinheiro da igreja para comprar Camaro amarelo é sacanagem. E a igreja, não tô nem aí, eu posso. Então tá bom, então eu tô fazendo outra coisa. Você não tá fazendo nada, porque pra nós você não é nada. Pra nós você é um herege. Então tá, então eu vou fazer a reforma luterana, eu vou dar prosseguimento. Então, Lutero, após a sua excomunhão, não é? Após a sua expulsão, ele vai começar a pensar em princípios para a sua própria doutrina. Ora, a doutrina vai ser pautada em cima de 3 princípios principais. Primeiro, salvação pela fé. Você é salvo, independente de ser pobre, rico, miserável, independente de o que você tiver, a sua fé irá salvá-lo. Independente de ser um príncipe ou ser um mendigo, a sua fé irá salvá-lo. A sua fé irá condicioná-lo ao reino dos céus. Fugindo totalmente do quadro que a igreja pensava. Primeiro ponto. Segundo ponto, sacerdócio universal. Isso aqui é uma crítica à hierarquia eclesiástica. Professor, o que é uma hierarquia eclesiástica? Bispo, arcebispo, padre. Peraí, por que tem que ter hierarquia? Jesus, argumento de Lutero na época, Jesus sentava-se à mesa como os seus irmãos, os apóstolos, em forma de igualdade. Argumento de que não existe alguém determinado a conduzir a religião. Então, qualquer um que tenha lido as Escrituras, tenha se educado na fé, olha que legal, a inteligência, né? O estudo da fé, começa a pensar aí um pouco de crítica, não é? De questionar a fé, de estudar, e não aquilo que é a vontade de Deus. Pensem nisso. Que possibilita qualquer um a ser um pastor, a ser um homem que vai guiar os fiéis.
Então eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja, porque eu não preciso de hierarquia. E a infalibilidade da Bíblia. O que é a infalibilidade da Bíblia? A Bíblia é a verdade. O Papa disse, não quero saber o que o Papa disse. O Papa pode cagar no meio da rua amanhã que eu não tô nem aí pra ele. Aqui a Bíblia é infalível. É a Bíblia, playboy. O Papa não interessa. O Papa não é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. A Igreja Católica está baseada na Bíblia. Mas você tem a liderança do Papa. E Lutero criticava isso. Espera aí, por que o Papa é infalível? Não. O Papa é um homem. E um homem pode errar. Mas a Bíblia não. A Bíblia não erra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Fechou a conta. Fechou a conta o Papa, né? Então, uma Bíblia essa que, por ser infalível, não pode ficar somente em latim. A Bíblia era um monopólio da igreja. Como assim, professor? É isso mesmo, playboy. Só quem lia a Bíblia era quem tinha domínio do latim. Sabe latim? Nem eu. Então, pensar que a Bíblia foi traduzida com o interesse de quê? De divulgar essas ideias. Com o interesse de difundir essas ideias. Ó, eu traduzo a Bíblia para outras línguas para deixar o conhecimento democrático. Como assim democrático? Para todo mundo saber, pô. O português vai saber, o espanhol vai saber, o suíço, o alemão, o francês. Não é só o cara que sabe o latim. Então, tem que pensar que você tem 3 princípios básicos para a doutrina luterana e que você tinha um respeito aos sacramentos religiosos propostos, somente aqueles previstos na Bíblia. Então tinha um monte de outro sacramento pautado pela Igreja Católica que lutava, isso é bagunça. O que está previsto na Bíblia é o batismo e a Eucaristia, o resto é o resto. Então, tirando esses 2, você tinha uma doutrina protestante. Uma doutrina que estava sendo um caminho diverso, um outro caminho para a igreja, para a religião cristã. Não é? Ele não queria se dividir, ele queria criticar algo que era praticado, se revolta em 1517 com a venda de indulgências, com esse tipo de venda, e começa a sua doutrina. Certo? Isso aí é o pensamento luterano. Ora, qual o campo que ele atuou? Qual foi o campo em que Lutero mais obteve sucesso? Na Alemanha, no Sacro Império. Na Alemanha, e aqui entra uma discussão importante. O Sacro Império Romano-Germânico, ou Cirge, não é? Para aqueles que estudam há muito tempo, para aqueles que estão quebrando a cabeça aí, ou para aqueles que prestam atenção na sala de aula para o professor. O professor falou de Sacro Império Romano-Germânico, fala de Cirge. Nunca mais se esquece. Professor, o Cirge lá na Europa, Sacro Império Romano-Germânico. Cirge. O Cirge, formado por diversos reinos independentes, principados, príncipes, não é? Diversos príncipes. E tem o maior, que era o de Carlos V, na época de Lutero. Carlos V e os reinados principescos, não é? Os pequenos reinos. É uma porrada de reino. É coisa pra caramba. Né, Edson? Coisa pra caramba. Edita isso aí, desculpa, sabe? É muita coisa, é muita realidade de reinos, de principados no Sacro Império Romano-Germânico. No Cirge. Cirge! E você tinha alguns nobres, alguns homens da nobreza, de uma nobreza mais poderosa, que queria obter mais poder, que queria obter mais terras. E parte dessas terras estava vinculado à Igreja Católica de Roma. Né? E aí os nobres olham, interessante, né? Vamos aí
brincar com Lutero e vamos pegar uns pedacinhos de terra. Então a Igreja Católica de Roma, possuidora de terras, na realidade, do Cirge, viu aí ameaçada, se viu ameaçada. A nobreza, a grande nobreza, a nobreza mais poderosa, começa a apoiar a prática de Lutero. Isso vai começar a causar um certo problema, uma certa dor de cabeça no Cirge, que vai começar a ficar de um lado protestantes, de outro católicos, não é? Então você vai ter um império, o Sacro Império Romano-Germânico, que vai começar... Então aonde? É católico ou é protestante? É pra lá ou é pra cá, né? Vai ou volta? Não sabe qual vai ser. Então você tem que pensar que os nobres olharam, porra, vou pegar as terras da igreja, filhão, e vou dar um golpe. A partir da crítica do Lutero, eu começo a esvaziar o poder da Igreja Católica no Sacro Império Romano-Germânico. A partir disso aí, você também vai ter, em 1529, a discutir, o início da discussão para saber o que vai ser feito quanto ao Sacro Império Romano-Germânico. A Assembleia convocada por Carlos V, conhecida como Dieta de Spira, vai exigir que os nobres que estavam ao lado de Lutero deixem de apoiá-lo. Os nobres vão protestar dizendo, não, nós temos o direito de escolher a religião que quisermos, que queremos. E desse protesto vai surgir o termo de protestante, não é? Então, Carlos V era católico, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, o rei do Sacro Império Romano-Germânico, e alguns nobres se mantiveram divididos. Então você já vai ter um posicionamento entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano-Germânico. Já começa a fazer um processo de borbulhar. Já começa a borbulhar. Anos antes, você já tinha tido um problema sério naquela região devido à revolta anabatista liderada por Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, discípulo de Lutero, um homem com um pensamento um pouco mais revolucionário, em 1525 inicia um movimento conhecido como Anabatistas, que teve como principal objetivo realizar uma revolta camponesa para acabar com a servidão e com o poder da nobreza. O movimento anabatista teve o interesse de enfraquecer a nobreza da Alemanha em todos os campos. Uma guerra entre nobres e camponeses. Os camponeses foram massacrados, mas eu quero ressaltar algo que já caiu em questão. Lutero não apoia esse movimento. Lutero utiliza as palavras de Cristo. Morre pela espada aquele que usa a espada. Então, Lutero não apoia o movimento anabatista, mas o movimento anabatista é algo que pode ser chamado como filho da reforma luterana. Uma ovelha negra. Uma descendente ruim da reforma luterana. Algo ruim. Algo que Lutero não tinha pensado. Thomas Müntzer lidera a revolta anabatista, que tem como resultado o massacre da população camponesa pelos nobres. Uma revolta camponesa contra os nobres na Alemanha. Então isso aí já pesava para esse tipo de realização da Dieta de Spira. Para a Dieta de Spira, para a Assembleia convocada por Carlos V. Ora, esse tipo de radicalização do posicionamento protestante dos nobres, esse posicionamento protestante dos nobres, que parte da nobreza, vai gerar guerra civil. A guerra civil entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano-Germânico vai
levar ao Sacro Império a uma guerra de 24 anos. Somente com a paz de Augsburgo, melhor dizendo, vai se propor o cujus regio et jus religio, que é a ideia de pensar que se o príncipe é católico, o povo será católico. Se o príncipe é protestante, o povo é protestante. Então, cada príncipe com sua religião. Cada príncipe com sua religião. Cujus regio et jus religio. Religião do rei, religião do povo. Essa que é a ideia. Cada príncipe com sua religião. Cada príncipe com sua responsabilidade religiosa. Martim Lutero, que morre em 1546, não vai ver esse tipo, é o fim dessa guerra, mas ele vai enxergar o nascimento da igreja luterana, que vai ser com a confissão de Augsburgo, quando você cria a primeira igreja protestante, a igreja luterana. Ok? Então você tem um movimento que Lutero começa a pensar que a igreja deve se reformular e a igreja simplesmente caga para o pensamento de Lutero. Sem opção, já que a igreja não quer se reformar, vamos buscar uma nova realidade. Uma realidade protestante. Ok? Vamos dar um intervalo de 1 minuto para quando voltarmos falar de calvinismo e outras coisas. Café, uma água.